Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 5. Muito bom dia, está no ar a edição especial do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Já já você vai acompanhar aqui uma extensa entrevista com o João Paulo Kleinumb, ele que é presidente do DEM de Santa Catarina, já foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado da Saúde em Santa Catarina. E, claro, ele vai trazer, então, o seu ponto de vista sobre os principais assuntos que estão acontecendo a nível de Estado e de Brasil. Principalmente, é claro, voltar à questão do coronavírus. Falando em coronavírus, vamos atualizar também os números. Mais 2 pacientes são diagnosticados com a Covid-19 em Cruz Machado. União da Vitória sobe para 9 os atuais casos. E com isso, a Prefeitura, na noite de ontem, já emitiu um decreto que já está, inclusive, sendo válido desde a meia-noite. Já você vai saber quais os pontos desse decreto, onde estabelece o uso obrigatório de máscara sob pena de multa para quem não usar. Esses são os assuntos dessa edição do Jornal da Manhã, que está no ar aqui pela Jovem Pan. Vamos falar do tempo? Pois é, nesse momento muita neblina aqui na área central, bairros de União da Vitória, Porto União e municípios de nossa região, mas segundo as informações do CIMEPAR, assim que esta neblina dissipar, o sol aparece. Tanto é que a temperatura máxima poderá chegar a 26 graus no dia de hoje. Por enquanto, não tem previsão de chuva até em meados da próxima quarta-feira. E as temperaturas devem seguir um pouquinho mais elevadas nesses dias, ficando entre 25 a 27 graus de máxima. Quanto à mínima prevista, deve então ficar na casa entre 9 e 12 graus de mínima, isso até quarta-feira. 12 graus e 7 décimos é a temperatura que temos agora aqui na área central. O nível do Rio Iguaçu, 2 metros e 64 centímetros. Ainda nesta edição vamos falar aqui sobre os casos, é claro, do coronavírus, um monitoramento nas últimas 24 horas, o aumento de casos, como já frisei, em União da Vitória e Cruz Machado, e as medidas que foram tomadas para tentar, é claro, frear essa disseminação que acontece aqui nos municípios da região sul, inclusive com decretos que já estão valendo desde a meia-noite de hoje aqui para a União da Vitória. Porque na sexta-feira, é claro, o nosso jornal especial. Sempre aqui buscamos entrevistados das mais diversas áreas para falar, claro, dos mais diversos assuntos. Nesta semana, esteve visitando o município de Porto União, ele que já foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado da Saúde em Santa Catarina durante o governo Raimundo Colombo, ex-prefeito de Blumenau e atual presidente do DEM, que é o Partido Democratas Catarinense. Eu falo de João Paulo Kleinumb. Ele esteve, então, aqui visitando a Jovem Pan para nos ceder esta importante entrevista e deixa aqui a sua saudação. Obrigado, bom dia a você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, aqui em União da Vitória, para todo o Planalto Norte de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade. Bom, o primeiro assunto tratado por João Paulo Kleinumb é quanto, é claro, o pleito eleitoral que vem aí, as eleições municipais. Ainda há uma certa indefinição sobre a data que vai acontecer ou se haverá, então, nesse momento, a prorrogação, para que venha acontecer em outro momento as eleições municipais. Mas ele falou sobre a estruturação que o DEM em Santa Catarina vem fazendo, vem formando, inclusive colocando nomes aqui à disposição também no município de Porto União. O Democratas, que desde 2018 a gente tem feito um trabalho no sentido de poder, de remontar o partido, de poder dar uma outra perspectiva. O Democratas, que é, acima de tudo, o partido da credibilidade no Brasil. A nível nacional, o nosso partido fez oposição ao governo do PT durante todo o período, foi um dos poucos partidos, quase o único que fez oposição realmente, não oposição ao Brasil, mas que fez oposição ao governo, que procurou apontar os erros que o governo tinha, e é esta credibilidade de sempre termos nos mantido do mesmo lado, de sempre termos defendido as mesmas bandeiras, que nos permite hoje crescer não só em Santa Catarina, mas no Brasil. O Democratas, que é o partido da defesa do pequeno empreendedor, o Democratas, que é o partido da defesa da educação. Tivemos o ministro Mendonça, que foi um dos grandes ministros da educação
que o Brasil teve. Essa é uma das grandes bandeiras, uma das grandes defesas que o Democratas sempre fez ao longo da sua história, né, da educação como o principal fator para transformar a realidade do Brasil e também do nosso estado, que é uma das coisas que a gente tem maior preocupação. Então, é esta a nossa história que tem nos permitido crescer. E, claro, com todas as dificuldades do momento que a gente vive, da pandemia, de não poder fazer grandes reuniões, mas conversando com lideranças em cada região, em cada cidade, com o objetivo de, claro, discutir com os nossos candidatos a vereador em cada município, de poder apresentar candidato a prefeito aqui em Porto União. O Democratas quer ter candidato a prefeito, sim, acho que isso é fundamental, mas mais do que ter candidato, acho que é fundamental defendermos um projeto para cada uma das nossas cidades. Eu acho que Porto União, qualquer cidade hoje do Brasil, tem que olhar para esse momento que está acontecendo com o coronavírus, com a pandemia. Não adianta achar que isso não vai mudar a minha vida, porque vai de um jeito ou de outro, isso vai mudar a minha vida, a vida de cada um de nós. Todos nós seremos impactados de alguma maneira, e a gente tem que olhar para o que está acontecendo e mudar a partir daí, ver que oportunidades nós podemos surgir. Acho que primeiro para cada um de nós, no sentido de a gente rever os nossos valores. Acho que isso amplia o nosso sentimento de solidariedade, né? A certeza de que nós só venceremos isso todos juntos. Acho que esse é o primeiro ponto. E cada cidade vai ter que se repensar em como ela será diferente a partir daqui. Se o comércio vai continuar sendo o mesmo, como nós fazemos as atividades de forma mais segura, né? Então, como que nós vamos, a partir da informação, da transparência acima de tudo, poder enfrentar essa situação. Mas, ao mesmo tempo, sem jamais perder a esperança, sem jamais perder o otimismo, que eu acho que é fundamental. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Se não fosse, a gente não estaria aqui, até porque a política é a atividade em que você, em conjunto, consegue melhorar a sua vida, da sua comunidade, e é esse o princípio que o Democratas aqui quer defender. Estamos aqui com o Neto, com a Mari, com todos as nossas lideranças aqui de Porto União, justamente para poder fazer essa defesa. Bom, como presidente, então, do DEM em Santa Catarina, João Paulo Kleinump, perguntei a ele sobre quais, então, as propostas ou qual, então, a visão que o partido tem para fomentar a questão empregos. Vivemos no momento de pandemia, onde muitos perderam seus empregos. Em especial, é claro, aqui para o Planalto Norte Catarinense, já que o nosso forte vem sendo o comércio e também ainda, é claro, a indústria da madeira. A economia vai ter que ser reativada. Acho que a questão da indústria da madeira, ela depende muito da outra atividade, especialmente da construção civil, que é grande consumidora da atividade aqui, e o Brasil talvez tenha uma grande oportunidade nos próximos meses, a partir do juro que está cada vez mais baixo, do próprio incentivo que o governo vai ter que dar. O governo vai ter que reativar a sua indústria da construção civil. Isso vai ter um aspecto positivo em toda a cadeia, inclusive na questão da madeira. E a questão do comércio, isso sendo muito, muito breve, a questão do comércio, acho que o governo federal fez a coisa certa com o auxílio emergencial, né? Você precisa dar dinheiro para as pessoas, né? Você precisa minimizar a perda de renda das pessoas, né? Ontem, inclusive, havia uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que, se não me engano, 8 milhões de pessoas a mais poderiam ter ido para a linha de pobreza se não fosse a questão do auxílio emergencial. Então é um número bastante expressivo, na verdade, até mais, na verdade. Esse auxílio ele é fundamental. Acho que o governo precisa prorrogar, até porque o efeito econômico da pandemia ainda vai para frente, porque se as famílias estiverem com esse recurso, elas vão continuar no comércio, elas vão continuar comprando, elas vão continuar fazendo a economia girar. Qual é o desafio que nós estamos enfrentando? O governo anunciou uma série de linhas de financiamento para os pequenos negócios, mas que, por problemas, eu acho, do sistema bancário do Brasil, esse dinheiro não está chegando nos pequenos negócios. E, inclusive, ontem foi designado o deputado Efraim, que é do Democratas, como relator
de um projeto de lei com uma série de medidas para favorecer o crédito. Não adianta o governo colocar dinheiro na mão dos bancos e os bancos acharem que vão poder perder e ficarem com esse dinheiro para si. Né? Esse dinheiro precisa chegar nas pessoas, mesmo com o risco de você ter algum problema. Acho que nesse momento nós temos que garantir, e é uma grande reclamação dos pequenos negócios, é que esse dinheiro não está chegando na mão realmente de quem precisa. E tenho certeza de uma coisa, quem vai realmente fazer o Brasil dar a volta econômica não são as grandes indústrias, mas são os pequenos negócios, são os comerciantes autônomos, são os vendedores. É essa turma que se autoemprega, emprega a si mesmo, que emprega talvez alguém da sua família. São esses pequenos negócios no Brasil todo que vão garantir a retomada da economia no Brasil. Então eu acho que, e novamente o Democratas, que sempre foi o partido que defendeu a liberdade econômica, o partido que sempre defendeu o pequeno empreendedor, mais uma vez está tendo a grande oportunidade de poder dar demonstração ao Brasil do nosso comprometimento com isso, nessa mudança na legislação para facilitar que os negócios, que esse dinheiro chegue realmente para financiar as pequenas empresas, que é quem vai garantir, como eu disse, a retomada da nossa economia. Esse é o grande desafio que nós, sem dúvida alguma, teremos nos próximos meses no Brasil. Eu vou para um rápido intervalo e já João Paulo Kleinman vai também comentar sobre as questões em Santa Catarina. Como está o governo de Carlos Moisés? Já. Agora, 7h20, de volta com o Jornal da Manhã. Você está acompanhando a entrevista com o João Paulo Kleinman, presidente do Democratas de Santa Catarina, que visitou o município de Portunhol ao longo dessa semana e, claro, aqui também passou pela Rádio Jovem Pan para falar sobre vários assuntos. Nesse bloco, vamos falar sobre Santa Catarina. Lembro que João Paulo Kleinman também estava como vice-candidato, né, a governo do estado na chapa de Gelson Merizo, que foi no segundo turno, então disputar o governo contra o governo atual de Carlos Moisés, e aí então teve a derrota. Mas como ex-secretário de saúde, então ele tem muito conhecimento nesta área. E perguntei a ele como ele acha que estão sendo feitas essas decisões no estado de Santa Catarina quanto ao Covid-19, isolamento, liberação, afrouxamento. Como, na opinião dele, o governo está se saindo? Acho que a principal medida, e talvez boa parte do Brasil, isso infelizmente não está acontecendo, mas a principal medida nesse momento é testagem, né? Você ampliar o número de testes. Se nós olharmos para a experiência do mundo, né, quais foram os países que conseguiram vencer o coronavírus? A Nova Zelândia, a Coreia do Sul, são países muito pequenos, é verdade, têm características muito diferentes do Brasil. Mas se nós olharmos para cada município, se cada um fizer testagem em massa para poder identificar onde estão os casos, para conseguir identificar aquelas pessoas que eventualmente podem estar transmitindo a doença sem terem os sintomas, e quais são as regiões onde você tem mais problema, isso permite, primeiro, você atacar a doença aonde antes dela realmente virar das pessoas apresentarem os sintomas e você evitar a questão da transmissão. Te permite fazer num país do tamanho do nosso, porque lá no começo, em março, quando se fechou o Brasil totalmente, naquele início de quarentena, você também fechar um país do tamanho do nosso, de norte a sul, também não é a melhor medida. Você teria que trabalhar aonde realmente você tem mais problemas. E eu acho que esse talvez seja a grande falha, na verdade, que nós tivemos olhando para o Brasil. O Brasil tem um número de testes inferior a 2.000 testes por milhão de habitantes. Para vocês terem, 2 testes por milhão de habitantes. Você ter aí países como, por exemplo, Portugal está fazendo 86 testes para cada milhão, para cada 100 mil habitantes, enfim. Nós estamos muito abaixo do que a média mundial está fazendo. Agora, você tem bons exemplos. Um bom exemplo disso é Florianópolis. Também é o prefeito Jean,
prefeito do nosso Democratas, hoje é uma das cidades que mais fez testes. É uma das capitais que tem o menor índice de mortalidade por coronavírus. Eles ficaram 30 dias sem morte por coronavírus em Florianópolis e agora, esse final de semana, acabou falecendo uma pessoa que tinha ficado acho que 20 dias na UTI. Mas Florianópolis, entre as capitais do Brasil, tem sido uma das que tem tido os melhores exemplos de combate ao coronavírus. Justamente porque enfrentou desde o começo, com medidas duras onde foi necessário, e tem feito, a partir da testagem em massa, a correção das suas ações. Ninguém vai conseguir enfrentar qualquer doença, não só essa, mas qualquer doença, sem informação adequada. Eu acho que informação é absolutamente fundamental para você orientar a tua comunidade e para que o poder público possa tomar as suas melhores ações. Então, aquilo que eu entendo, né, olhando para o Brasil como um todo, o nosso número de testes é muito menor do que deveria ser. Lá em Blumenau, por exemplo, se estima que o número de casos real é 10 vezes maior em função de uma testagem que foi feita entre os funcionários do transporte coletivo, por exemplo. Se você usar aquela média e passar para a cidade como um todo. Então, é muito difícil enfrentar um inimigo que você não sabe onde ele está. Então não adianta imaginar que sem teste. Então o Brasil falhou nisso e o que você tem são bons exemplos em algumas cidades. E as cidades que têm dado melhor resposta são aquelas onde tem acontecido a maior quantidade de testes. Acho que esse talvez seja o resumo aí de quem tem feito o bom combate a essa doença a partir da testagem em massa. Acho que esse é o grande equívoco e faltou, essa é a minha opinião, como política nacional, uma política de testagem mais adequada no Brasil como um todo. Kleinub também comentou sobre a denúncia dos respiradores, o superfaturamento em tese em Santa Catarina, comprados lá da China no valor de mais de 33 milhões de reais, sendo que no próprio estado de Santa Catarina temos uma empresa que fabrica um respirador de qualidade e num preço bem menor. Fala aqui da WEG. Ele comentou também sobre essas denúncias. Eu acho que primeiro a Assembleia está fazendo a sua parte através da CPI, através da discussão lá, para identificar os equívocos e quem são os responsáveis por talvez um dos maiores equívocos administrativos que nós temos notícia na história de Santa Catarina. Eu acho que a justiça vai ter que apurar se houve algum favorecimento ilegal a alguém, mas isso talvez a apuração da CPI e a justiça vão poder identificar. Mas mesmo tirando isso de lado, eu acho que fica muito claro que não houve respeito aos princípios básicos da administração. Né? Se você falar com qualquer pessoa que já tenha passado pela administração pública, vai te dizer que o que aconteceu foi uma grande responsabilidade e talvez uma forma, vamos dizer assim, desleixada de tratar um volume tão grande de recurso. Né? Não se compra na frente em lugar nenhum, não se adianta recurso sem ter algum tipo de garantia. Né? Mesmo que a empresa que faria a importação poderia dizer, olha, o meu fornecedor lá só vai me vender se tiver certeza de que vai pagar, era muito simples. Você poderia ter estabelecido com a justiça uma conta judicial. Tu tem dúvida que o Estado vai te pagar? Então vamos fazer o seguinte, eu vou depois 33 milhões, tá bom, eu vou botar 33 milhões numa conta judicial, fica guardado no Tribunal de Justiça, o dinheiro já está lá, então tu não tem mais risco de não receber. A hora que chegar no porto os equipamentos e eles forem aprovados, você imediatamente transfere da conta judicial para a conta da empresa e faz a partir daí o pagamento. Eu acho que houve uma grande... acho que não se respeitou talvez aqui os princípios mais básicos de administração. Acho que e isso nós temos que garantir, na verdade, é que o Estado mude os seus procedimentos e que isso não se repita mais. Eu acho que essa é a lição que nós temos que tirar com relação a esse episódio. As questões
de quem está envolvido, de quem é o responsável, do que aconteceu, eu acho que a CPI, a Justiça e o Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos eles já estão fazendo as suas avaliações e a gente não pode ficar aqui tentando imaginar o que de fato aconteceu. Eles têm essa responsabilidade. O que nós temos que colocar nós precisamos aprender, o Estado precisa mudar os seus procedimentos e que isso não se repita mais em Santa Catarina. Ora, naturalmente, havia e haveria, talvez se as pessoas responsáveis tivessem um pouco mais de experiência, mais de vivência de serviço público, certamente poderiam ter encontrado outras soluções, como essa que eu falei aqui, para poder dar as garantias que os fornecedores precisavam, sem com isso comprometer o recurso de Santa Catarina. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Agora 7h28 e já depois do intervalo, Kleinowig vai comentar também sobre as questões voltadas a nível nacional, né? O governo Bolsonaro, conjuntamente aí o Poder Legislativo, Senado, Câmara, STF, tudo isso. Ele vai comentar ainda depois do intervalo e ainda hoje vamos atualizar também o monitoramento do coronavírus pela nossa região. Agora, às 7h32, de volta com o Jornal da Manhã, em especial entrevista com João Paulo Kleinowig, presidente do DEM de Santa Catarina. E a gente já falou aqui sobre a nível até regional, estadual e agora, é claro, tratando sobre o Brasil como um todo, o governo federal. Bom, quem está de fora e vê o noticiário, parece que existe ali quem manda mais, Supremo? Seria então o Legislativo, Câmara e Senado? Ou então o governo federal através da pessoa do presidente Jair Bolsonaro? Perguntei então ao João Paulo Kleinowig se isso aí é só uma aparência, né? Parece que existe essa guerra entre três poderes, ou se de fato está acontecendo alguma coisa lá em Brasília. Eu não sei se a gente chamaria isso de briga política ou de guerra entre os poderes. Eu acho que há uma reafirmação, talvez, da democracia no Brasil, em que nós temos que entender em que cada um tem um papel a cumprir. O judiciário tem o seu, o Congresso tem o seu, o Legislativo tem o seu e o Poder Executivo tem o seu. Os grandes conflitos acabam acontecendo quando um dos três tenta interferir naquilo que é a atribuição do outro. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem feito algumas medidas muito acertadas. Acho que a questão do auxílio emergencial foi uma delas. A questão da reforma da Previdência no ano passado, que teve uma participação importante do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na sua aprovação, também foi uma medida importante. Nós estamos vendo aí, apesar de toda essa confusão, os juros no Brasil nunca estiveram tão baixos, né? De novo, o problema é que para nós o juro não muda, né? Muda para o governo, muda para os bancos, mas para nós o juro não muda. E hoje, essa semana, acontece a reunião lá do Banco Central para definir novamente os juros e acho que vão cair de novo. Então isso é uma demonstração de que o Brasil tem avançado em algumas questões. Porém, muitas vezes, acho que o governo federal, né, e às vezes o presidente Bolsonaro acaba se metendo em algumas discussões que eu acho que são absolutamente desnecessárias, né? E acaba criando um sentimento de conflito que, na verdade, não é bom. Eu acho que quem tem, especialmente quem está no comando do Poder Executivo, tem como principal atribuição unir a sociedade, mesmo aqueles que eventualmente não gostam da gente, né? Mas tem a obrigação de unir a sociedade na busca de um caminho. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio e aonde acho que o presidente Bolsonaro às vezes não compreende adequadamente qual é o seu papel. Acho que ele deveria buscar, na verdade, conversar mais com a sociedade como um todo e não apenas com aqueles que gostam dele. Acho que esse é o grande desafio que ele tem, esse é o aprendizado que ele vai ter. O governo do presidente Bolsonaro é ruim? Não, eu acho que não é ruim. Como eu disse, há grandes acertos, na verdade, e eu citei aqui alguns desses exemplos. Mas o desafio que todos nós precisamos, especialmente para esse momento de crise que a gente está vivendo, o que a gente precisa é de unidade. Eu acho que essa unidade, na verdade, é que tem feito falta. É claro que
não depende só do presidente, depende do Congresso, depende também do Judiciário. Acho que todo mundo precisa se entender nesse aspecto, né? E exige, né, muitas vezes, que cada um abra mão de alguma coisa. É natural, é assim na casa da gente. Eu costumo dizer, a administração, né, do CPI não é diferente da casa da gente. Eu não faço em casa tudo que eu quero, porque a minha mulher tem a opinião dela. Então eu preciso negociar com ela todos os dias, né, com as minhas filhas, enfim. Eu acho que é isso que se dá a harmonia nesse sentido. A gestão do governo é absolutamente a mesma coisa. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E aí, o Democratas, como partido, inclusive, tem deixado isso muito claro. Não quer em nenhum momento participar da administração do governo federal. Temos a ministra Tereza Cristina, por exemplo, o ministro Onyx, que participam do governo. Todos os nossos companheiros que foram chamados a contribuir com o Brasil, todos foram contribuir, estão contribuindo da melhor maneira possível pelo Brasil. Mas o Democratas nunca, em nenhum momento, trocou o apoio por cargos no governo. A nossa negociação é outra. A nossa negociação é daquilo que é bom para o Brasil. Nós queremos discutir as ideias com o governo. Nós queremos discutir as propostas com o governo. Para, a partir daí, defendemos aquilo que a gente acredita. Agora, jamais, em nenhum momento, e o prefeito de Salvador, que é o nosso presidente nacional, inclusive essa semana deixou muito claro, nós não estamos discutindo participar do governo como partido em troca de apoio. Apoiaremos o governo naquilo que a gente entender que ele é bom para o Brasil, sem levar em conta absolutamente nenhum tipo de participação no governo. Kleinumbi, com seu conhecimento na área da saúde, repito aqui, já foi secretário de Estado da Saúde em Santa Catarina, perguntei a ele se foi acertada a decisão do governo federal em plena pandemia não efetivar então o atual secretário, que está de forma interina, ou então, é claro, depois da saída de dois ministros, né, lá na área da saúde, devido a essa questão da pandemia, se não deveria realmente colocar alguém fixo, principalmente nesse momento complicado que o Brasil atravessa, vendo aí aumentando o número de casos de Covid-19. Eu acho que assim, pelo que dá demonstrações, o presidente já tem demonstrado que o ministro Pazuello deve ficar como ministro da Saúde. Então, entendo que ele deveria efetivá-lo nessa condição, até para poder que ele possa dar essa sensação de continuidade com relação a isso. Mas isso, de novo, é uma decisão do presidente. De novo, a estrutura do ministério é muito boa. Eu tive a oportunidade, como deputado, como secretário e até como prefeito, de ter já participado de várias ações em conjunto com o Ministério da Saúde. E a estrutura do ministério realmente é muito boa, é muito competente, é muito comprometida com o Brasil. Então, o que os ministros precisam fazer é deixar a área técnica andar da melhor maneira possível. Falando mais na questão pessoal, perguntei a João Paulo Kleinumbi, ele que já foi por 8 anos prefeito de Blumenau, se ele é um pré-candidato às eleições desse ano ao município. Sim, eu tenho colocado desde o ano passado, né, que na verdade nós teríamos candidato a prefeito em Blumenau, e eu tenho colocado essa possibilidade de poder disputar a eleição, sim. Claro que isso vai... Aí, de novo, acho que nós temos que montar uma coligação, eventualmente, com poucos partidos, né? Eu estava dizendo, o que é novo na política, né? É você não juntar 6, 7, 10 partidos, 12 partidos, uma única coligação. A sociedade não aceita mais isso. Então, e tem que ser uma coligação que possa, com pessoas que pensam igual. O que tem que nos motivar a estar juntos é que nós pensamos semelhante, queremos a mesma coisa, queremos um projeto em comum para a cidade de Blumenau. Isso vale para Porto União, para qualquer outra cidade. Nós vamos ter que ser muito transparente e muito claro na questão do uso dos recursos da eleição, que eu acho que isso é outra coisa que o eleitor vai cobrar de nós, é essa transparência e essa clareza de como aquela eleição está sendo financiada, de não usar nenhum tipo de caixa 2, de poder ser muito transparente com relação a isso. Eu acho que o fundamental, acho que a palavra de ordem dessa eleição vai ser transparência. Eu acho que todos nós
temos que discutir com clareza com a sociedade. Todo mundo sabe que para você movimentar a eleição é preciso recurso. A questão é de onde ele vem e como ele está sendo usado. Nós temos que mostrar isso com muita clareza para as pessoas, até para que todo mundo saiba quem está realmente com você e como você está financiando a sua eleição. Acho que essas são discussões que acho que nunca aconteceram de forma adequada no Brasil, mas que são importantes para o processo político. O eleitor, quando vota em ti, tem que saber exatamente aquilo que você representa, aquilo que você deseja e qual é o teu compromisso com essa questão de transparência. E lá em Blumenau, o que a gente discute é justamente isso, é fazer tudo com absoluta clareza e transparência. E para finalizar a entrevista, João Paulo Kleinumb deixa aqui a sua mensagem ao povo catarinense. Acho que a mensagem que eu queria deixar, primeiro, é a mensagem de otimismo e de esperança. Acho que apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, acredito que nós vamos sair melhor de toda essa situação. Eu acho que nós vamos sair disso com novos valores, com espírito de solidariedade mútua muito maior, e que esta eleição seja o momento de a gente poder reafirmar isso, né? Então, aqui em Porto União, o partido está se preparando para isso, quer poder ter candidato a prefeito, vai ter uma boa nominata de vereadores e queremos ter a oportunidade, no momento oportuno, de poder fazer essa discussão clara e transparente com a sociedade. Agradecer a todos aí sempre pela paciência de ter me ouvido aqui ao longo de todo esse período. Obrigado. Agora 7h42. Para finalizarmos, vamos, é claro, atualizar a questão do coronavírus pela região. Em Porto União, temos ainda 5 casos suspeitos que aguardam o resultado do exame e até hoje, no total, 9 casos confirmados, sendo 7 já curados e 2 ainda que estão em tratamento. União da Vitória. Temos até então, o último boletim divulgado ontem, 39 casos suspeitos e já então, atualmente, 9, aumentando então para 9 os confirmados de Covid-19, sem falar nas outras 14 pessoas que já estão curadas, então, totalizando assim 23 casos no município de União da Vitória. Lembro que devido ao aumento, ontem foi feito um novo decreto que já está sendo válido desde as 0 horas de hoje, quanto ao uso obrigatório de máscara. Agora, tanto fiscais da Prefeitura quanto a Polícia Militar aplicarão multas no cidadão que sair sem máscara. A multa é de R$ 150 para a pessoa física e os estabelecimentos que não seguirem as regras de, claro, essa questão de distanciamento, falar da questão do uso de máscara dentro do estabelecimento, álcool gel, a multa é de R$ 2.500, podendo aí sofrer sanções mais pesadas, como até fechamento das portas no período de 4 horas até 5 dias, ou ainda a perca do alvará. E a outra medida interessante também, novidade, né, foi falado ontem, ainda é quanto aí a proibição do uso, né, do narguile em ambientes públicos ou mesmo em ambientes privados, né, que fiquem ali aglomerações. E também sobre a questão da capacidade máxima. Restaurantes, entre outros, devem deixar em 50% a lotação máxima. Então, um exemplo rápido, se no estabelecimento cabiam 50 pessoas, agora não pode passar mais do que 25. E as demais regras que seguem já em vigência em União da Vitória, como a proibição de utilizar espaços públicos, como aqui o Parque Ambiental, Morro do Cristo, dentre outros. Pela região, aqui atualizando também os dados, vamos aqui, Cruz Machado. Ontem foram confirmados mais 2 casos em Cruz Machado. Então, sendo que, aqui é até interessante trazer essa informação, que um paciente apresentou já várias semanas atrás os sintomas como se fosse de uma gripe. Aí, através do teste rápido, foi constatado que ele estava com o Covid-19. Mas como já passou aí bem mais de 14 dias, então ele já está curado, né? Tem ali então já a questão como curado. Então, 5 casos confirmados de Covid em Cruz Machado e esse paciente já como curado. Porto Vitória tem 3 casos suspeitos e nenhum confirmado até o presente momento. Em Bituruna, são 5 casos de Covid-19 até hoje, sendo 3 já recuperados e ainda temos 6 casos em investigação.
Planalto Norte Catarinense, Canoinhas, 105 casos confirmados, sendo que 79 já estão curados, então temos ainda 26 em isolamento. No município de Três Barras, são 180 casos confirmados no município, sendo que 163 já estão curados. São Mateus do Sul, temos ainda 64 casos que estão em investigação e no total 42 casos confirmados, sendo 16 pela rede pública de saúde e 26 pela rede particular. As pessoas que procuraram então para fazer o teste particular e acabaram então sendo como positivos. Desses 42 no total, 28 já estão recuperados. Você pode acompanhar, é claro, as atualizações que saem todos os dias, principalmente União da Vitória e Porto União, através do Facebook Jovem Pan União da Vitória. 7h46. A você uma excelente sexta-feira. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.